Bora lá tirar uma dúvida que apareceu. Apareceu pela Isabela, mas eu tenho certeza que muitos alunos estariam com a mesma dúvida, tá? Deixa eu ligar, tentando escrever aqui com a luzinha desligada. Sobre distributivo. Pessoal, vamos, antes de mais nada, vamos lembrar o que é a distributiva, ó. A distributiva que a gente aprende lá nos primeiros anos, ó. Vamos só dar um exemplo. O que é a distributiva? É quando a gente tem uma multiplicação antes de um parênteses. Então, se eu tenho de um número só, eu faço janelinhas, varaizinhos, lembra? 2 vezes 1 mais 2 vezes 3. Fazendo a conta, ó, dá 8. Repara que depois a gente aprende que primeiro faz o parênteses. Então, 1 mais 3 dá 4. E ó, 4 que ficou dentro do parênteses. Multiplicando vai dar 8. É a mesma conta. Aí você fala, mas professor, por que a gente faz esse varalzinho se soma assim é mais fácil? Daqui a pouco a gente vai saber disso. Porque vai ter casos, só um exemplo, tá? Que vai acontecer isso. Então não tem como a gente somar x e 4. Só vai ter como fazermos distributiva. Beleza? Não é esse caso ainda, não é essa explicação. O que a gente precisa, o que eu vou lembrar aqui com vocês, ó. Primeiro, pessoal, se a gente tem uma conta de mais ou de menos entre dois números, vamos dar aqui como exemplo, ó. Vou mudar a caneta, deixar bem colorido. 5 mais 8. Eu vou fazer, ó, 5 mais 8 vezes 5 mais 8. Fazer bem coloridão assim. E por que necessariamente com os mesmos números? Necessariamente com os mesmos números, porque é um caso quando a gente falar ao quadrado, tá? Então, ó, repara aqui, eu tenho 5 mais 8 vezes 5 mais 8. Quer dizer que eu tenho ele vezes ele mesmo, ó. Então eu posso colocar até um quadradinho aqui. Ia ser a mesma coisa. Então, ó, 5 mais 8 ao quadrado. E essa é uma regrinha que a gente vai ver em breve. Pessoal, toma cuidado para não pensar assim, ó. Vou fazer errado aqui. Quando eu tenho um caso desse, não é só colocar o quadrado aqui nos dois, tá? Não é só fazer isso daqui, não. Isso fica errado. No final, vai dar outra coisa. Quer ver, ó? 5 ao quadrado é 25. 8 ao quadrado é 64. E por que eu estou explicando um jeito mais difícil do que só somar o que está dentro do parênteses? Porque a gente precisa saber desse passo a passo para avançar na matéria, tá? Por isso que eu, abre aspas, estou complicando. Somando os dois, 25 mais 64 vai dar 89. Mas ó, lembra que ele ao quadrado é ele vezes ele. E na distributiva, quando eu tenho dois números, ó, eu tenho que fazer deixa eu ver se tem cor o suficiente para cada varal ficar de uma cor. Ó, o 8 também tem que fazer. Próxima cor vai ser o amarelo. Ó, vamos então fazer o varalzinho que está em roxo, ó. Vou colocar aqui em roxo. Vou colocar o sinal de igual. Então, fazendo o que está em roxo. Eu tenho 5 vezes, ó, ele está ligando aqui com 8. O roxo já está feito. Mas, vamos fazer o que está em preto, ó. O que está em preto é o 5 vezes 5. Mais. Vamos fazer agora o varal que tem laranja aqui, ó. O varal que está em laranja. 8 vezes o 5. Mais. Agora o último que está em amarelo.
Fazendo a conta, é 8 vezes 8. Em amarelo, 8 vezes 8. Pessoal, então nossa distributiva ficou tudo isso. Ó. Por quê? Porque são 4 varais. Lembrando que é algo ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. No caso aí eu tenho uma soma. 5 mais 8 ao quadrado. Então é 5 mais 8 vezes 5 mais 8. Leitão, por que você não soma? 5 mais 8 faz 13. Faz 13 ao quadrado. Porque a gente tem que entender aqui um conceito. Tá? Por isso. Fazendo todas as contas. Ó. Não sobrou nenhuma outra cor legal assim. Vamos fazer a conta em preto. Ó. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8 dá 40 de novo. E 8 vezes 8 dá 64. Então, ó, se eu pensar só desse jeito aqui que eu falei que estava errado, repara, tem parte comum, tem parte comum. Ó. Opa, volta, pensei que eu estava com marca-texto. Aqui, ó, volta. Ó, a parte comum, 5 ao quadrado. Repara que aqui tem um 5 ao quadrado, ó. Depois, 8 ao quadrado, que é 64. Parte comum, tem 64 também. Mas repara que esses dois 5 vezes 8 não apareceram. Então, gente, quando a gente tiver uma distributiva entre uma soma, entre dois assim, ó. Quando a gente tem o quadrado de uma soma. Já vou até falar algo que é da matéria que vem, tá? Ó, opa, deixa eu pegar a caneta. Não é simplesmente, ó, vamos chamar aqui de primeiro termo mais segundo termo, tá? Quando a gente tem o quadrado dessa soma, como que vai ficar então? Como que fica a distributiva desse quadrado? Não é só pegar o primeiro termo ao quadrado, mas o segundo termo ao quadrado não. Embora vai acontecer, tá? A gente vai ter, ó, o primeiro termo, vou colocar t, tá? O primeiro termo vai ficar ao quadrado, fechou. Pode ver, o segundo também vai ficar ao quadrado. Só que o que temos? A gente vai ter primeiro termo vezes segundo termo, mais segundo termo vezes o primeiro termo também. Que são esses dois que não apareceram, tá vendo? É meio confuso, pessoal, mas repara no exemplo de número aí, ó. Não foi só pegar 5 ao quadrado e 8 ao quadrado. Teve um 5 vezes 8 e depois teve um 8 vezes 5, que, ó, para falar a verdade é a mesma coisa, né? O mesmo resultado. A gente vai trabalhar mais esse conceito mais para frente, tá? Então, o que eu preciso que vocês enxerguem nesse exercício? Eu preciso que vocês enxerguem que, ó, a distributiva, né, do quadrado aqui, de uma soma, não é só pegar o primeiro e o segundo ao quadrado, não. É isso que eu preciso que vocês vejam agora, tá? Vou voltar um aqui. E se for vezes? 3 vezes 4 ao quadrado. E esse daqui, eu tenho que fazer distributivas também e tal. Pessoal, ó a diferença. 3 vezes 4 ao quadrado é 3 vezes 4 vezes ele mesmo. Agora aqui todo mundo ficou vezes, ó. Não tem continha de mais. Como não tem conta de mais, não tem varalzinho. Então o que eu tenho? Ó, eu tenho 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4. Tirar os parênteses. Eu vou reorganizar aqui, ó. Lembra que multiplicação posso trocar a ordem? Então, ó, troquei a ordem do 3 e do 4. Por que eu troquei essa ordem? Ó, para mostrar isso. O 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E o 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, na multiplicação, sim, ó. É só colocar o quadradinho em cima de cada um deles. Fechou? Na soma e na subtração, não. Na multiplicação e na divisão também é válido, tá? Então, gente, a gente vai ter que usar muito esse conceito a partir do mês que vem. Eu preciso que vocês entendam muito bem isso, tá? Dá uma pausa, dá uma olhada aí nos exemplos de número. Eu tentei fazer o mais colorido possível. Siga as cores, tá? Pô, da onde que veio esse 8 vezes 5 mesmo? Bom, aqui tá em laranja. Ah, laranja é esse risquinho. Foi essa distributiva aqui. Beleza? Siga as cores que a gente precisa muito desse conceito mais pra frente. Fechou?